quando o Senhor falou lá, ele anunciou dessa assembleia da sua igreja lá em Mateus 16, ele fala assim: e sobre esta pedra edificarei, fala dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aquilo que ele faz, é aquilo que ele está fazendo. Eu digo isso porque quando o assunto da edificação é transportado a nós, por exemplo, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, nós vemos, vamos ler esse versículo só para, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, esse dia é minúsculo, viu? Tem umas passagens que põe maiúsculo, mas não é. O dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, e vai falando. Isso quem que é? Nós. Ele está falando de nós. Então, quando a edificação da igreja, dos santos, daí vem a exortação. Veja cada um como edifica. Porque nós podemos fazer o quê? Fazer coisas erradas dentro, né, é a má edificação dos santos. Não é verdade? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento? Nós estamos edificando-nos pela palavra, né? Nós estamos nos edificando, e a palavra tem o poder de ir até a cada um de nós, e nós sermos exortados, edificados e consolados por ela. Cada um nas suas necessidades, a própria palavra vai assistir a cada necessidade. Então, aquilo que nós estamos fazendo, nós devemos saber muito bem o que está fazendo, porque as almas dos santos são edificadas por aquilo que ouvem. Tá? Então, não, irmãos, que exortação para nós, sabe? Estou falando de mim, não estou falando de... Os santos, outra vez, são edificados por aquilo que eles ouvem, por aquilo que eles aprendem. Porque é um trabalho, é uma verdade, um trabalho que existe no corpo de Cristo. Então, que solene é eu chegar aqui e começar a abrir minha boca. Não é verdade? Então, pense, irmãos, naquilo que você vai falar. Não inventa, não ache. Procure diante do Senhor ver que realmente o que a palavra está dizendo, porque é ela que vai fazer esse efeito da verdadeira edificação. E se eu trago, como diz aqui, madeira, feno e palha, inclusive, simbolicamente dizendo aqui como está sendo aplicado, são coisas fáceis, não é verdade? É fácil eu sair ali fora, até chutei lá um pouco, você acha palha ali fácil, né? Coisa, se ajunta um saco desse tamanho. Mas e agora? Prata, ouro, pedras preciosas? Você não vai sair assim, não. Então, o que é isso que quer dizer para nós? Que existe um cuidado naquilo que nós fazemos em prol dos santos. Então, nesse ponto, isso nos toca. Veja cada um como edifica. Então a exortação vem para nós, porque é sério, porque o Senhor vai julgar, porque Ele ama o seu povo. Não é malvadeza, desculpe da palavra, não é bem essa, mas não é malvadeza do Senhor em querer corrigir, você não está fazendo dele, não é bem nesse sentido, é que Ele é o povo de Deus. Não é isso que nós estamos vendo, o que Ele está fazendo lá em Efésios 5, nós vemos o valor, né, irmãos, o valor nosso por Senhor, não é verdade? O valor, nós estávamos falando lá fora, antes de ontem, que quando Paulo,
que Saulo, ainda Saulo, né, perseguindo a igreja, o encontro do que ele teve com o Senhor, que o Senhor buscou ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele viu que as pessoas, os santos, né, os cristãos que ele estava perseguindo, o Senhor estava falando: me persegues. Irmãos, nós somos tão unidos. Quando ele fala que ele é a cabeça do corpo da igreja, irmãos, ele está falando uma verdade. Ele está falando uma verdade, por assim dizer. Não que ele não fale, mas é uma verdade, que é tão verdade isso, que quando eu toco no meu irmão aqui, ó, eu estou tocando no Senhor, irmãos. É isso que ele está falando. Nós somos os membros do corpo de Cristo. E Ele nos ama e tem um carinho por nós e tem ciúmes de nós. Não é esse que fala que o Espírito anseia com ciúmes? Ele zela por aquilo que é dele. Então o Senhor pagou esse alto preço para ter esse povo remido, para fazer dele um povo para si, santificados e baseados naquilo que é os seus propósitos, o propósito dele para nós com respeito a esse povo. Então, quando se toca a Cristo, nós vemos a perfeição, né? Por isso que quando ele disse lá, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é aquilo que ele faz. É diferente que às vezes a gente ouve aí pessoas fazendo coisas e dizendo: não, mas as portas do inferno não vai prevalecer contra isso. Ele está falando dele, irmão, não é de nós. Nós, veja cada um como está fazendo, isso sim, não é verdade? A exortação vem, mas ele está fazendo em perfeição.